Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Bom dia a todos, eu me chamo Igor Santana, sou coordenador bolsista da equipe de Lives Podcast da Saúde UFAM. E hoje eu estou aqui com o professor Igor Rafael, do curso de farmácia da Universidade Federal do Amazonas, e com a perita Cacilda Balma. Sejam muito bem-vindos. Você poderia se apresentar um pouco? Então, olá a todos. Eu sou o professor Igor Rafael dos Santos Magalhães, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM. Sou toxicologista de formação e venho atuando na área de toxicologia no ensino de graduação e de pós-graduação, né? E procuro sempre contribuir no conhecimento dos alunos nesse aspecto. Então, eu agradeço o convite e a participação aqui nesse podcast. Senhora, por favor. Bom dia a todos, né? Então, primeiro, agradecer ao Igor pelo convite. Assim, eu sou Cacilda Satomi Yanomama, sou farmacêutica bioquímica formada pela UFAM. Sou farmacêutica e bioquímica, né? Hoje atuo como farmacêutica bioquímica no Hospital Universitário Getúlio Vargas e como perita criminal na Polícia Técnico-Científica do Estado do Amazonas. Minha atuação hoje é no laboratório forense de análise toxicológica no Instituto de Criminalística. E eu atuo hoje no laboratório de toxicologia dentro do Instituto. Muito obrigado. Uma satisfação que você veio no nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema tanto quanto comum, que é a toxicologia, mas que muitas pessoas ainda têm uma dúvida sobre o que seria toxicologia e qual a importância dela para a sociedade. Então, a gente vai começar dando uma introdução básica sobre a toxicologia. Você poderia falar um pouco sobre a toxicologia para a gente? Assim, o que é a toxicologia? Bem geral. Sim. A toxicologia, o conceito dessa disciplina tão importante hoje em dia, é a ciência que estuda os efeitos adversos de substâncias. Nos seres vivos, inicialmente, então, a gente inclui o próprio homem, outros animais, plantas, mas que passou também a considerar o meio ambiente como um todo. Então, a gente sabe que hoje nós estamos expostos a milhares de substâncias químicas e essa exposição pode trazer uma série de problemas. Então, essa é a grande importância da toxicologia, a gente conhecer a participação dessas substâncias em eventos adversos, de que forma a gente pode manejar e pode prevenir essas reações. Entendo. Antes da gente fazer qualquer podcast, a gente realiza uma pesquisa prévia sobre o assunto. E, dando uma introdução sobre o assunto, a gente analisou que existem algumas toxicologias, no caso, algumas áreas de aplicação dessa toxicologia. A gente separou aqui a toxicologia social, a in vitro, a ocupacional, a toxicologia clínica, a forense, como é o seu caso, né? E a toxicologia ambiental, como o senhor falou, a toxicogenética e algumas outras que são um pouco mais complexas, como a nanotoxicologia, a imunotoxicologia e a neurotoxicologia. E, além disso, até a própria toxicologia de alimentos, que é algo bem complexo. Também tem a questão da toxicologia veterinária, que ela trabalha fauna de modo geral, o seu uso devido para aquele animal específico. Eu queria saber um pouco mais do senhor, o que seria a toxicologia social e a toxicologia clínica, porque, dando uma pesquisada, a gente conseguiu entender que uma está correlacionada com a outra, de uma certa forma. Então, como a gente poderia analisar essas duas toxicologias? Então, a toxicologia social está relacionado ao uso não médico de substâncias geralmente que vão ter algumas características. Por exemplo,
potencial de causar dependência. E nós até entendemos uma certa confusão nesse sentido, porque quando a gente fala de toxicologia clínica, ou seja, a parte da toxicologia que vai cuidar de sinais e sintomas de intoxicação, boa parte das substâncias envolvidas nesses casos são as drogas de abuso, ou seja, aquelas substâncias alvo da toxicologia social. Então, frequentemente, essas duas áreas da toxicologia elas vão caminhar juntas. Sobre a toxicologia forense, a senhora que é perita, farmacêutica bioquímica e atua na área, acho que no seu dia a dia, no cotidiano, a senhora poderia falar um pouco para mim sobre o que seria a toxicologia forense? Então, a toxicologia forense é aquela intoxicação causada por agente exógeno, né? Tipo envenenamento, abuso de medicamento, que levou à morte. De modo geral, seria voltado para essa situação da análise, certo? Que, inclusive, se não estou enganado, o senhor aplica a disciplina de análise toxicológica no curso de farmácia, certo? Essa disciplina de análise toxicológica, ela teria uma relação direta com a toxicologia forense? Ou ela seria uma base para a toxicologia forense? Essa disciplina, o objetivo dessa disciplina é que o aluno, hoje, do curso de farmácia, ele entre em contato com as principais técnicas dentro da análise toxicológica. E nesse público da análise toxicológica, nós temos algumas aulas que de fato envolvem toxicologia forense, principalmente na identificação preliminar de drogas psicotrópicas. Então, o nosso aluno, ao cursar essa disciplina, ele vai compreender algumas técnicas relativas à toxicologia forense. E para o público que está assistindo tem uma dúvida sobre isso, o que seriam essas drogas psicotrópicas? Então, vamos lá. Drogas psicotrópicas são drogas que têm alguma ação no sistema nervoso central. É um termo que pode servir tanto para substâncias de uso terapêutico, ou seja, medicamentos, mas que também pode servir, por exemplo, para drogas de abuso. Então, dentre as drogas psicotrópicas, nós vamos ter substâncias que vão ter um poder estimulante, um poder depressor, um efeito depressor e um efeito que nós chamamos de alucinógeno. Então, nesses três aspectos, nós conseguimos enquadrar as chamadas drogas psicotrópicas. E com relação a essas drogas, elas estão presentes na sociedade de uma forma, digamos, padronizada, seja aquela forma controlada ou algo mais, digamos, uma palavra geral, forma espalhada na sociedade, ou ela está concentrada em um grupo específico, uma população, no caso. Quando a gente fala de abuso de substâncias, nós vamos ter algumas situações bem peculiares. Quando a gente fala de drogas chamadas estimulantes, né? Então nós temos, por exemplo, cocaína, compostos anfetamínicos. Nós temos alguns nichos da sociedade que vão estar associados a essas substâncias, geralmente indivíduos mais jovens. No caso de anfetamínicos, nós temos algumas questões, por exemplo, relacionadas a estudantes, a caminhoneiros, ou então frequentadores de hoje, aquelas festas de longa duração, as chamadas raves. Então, a gente sabe que nesses ambientes o uso de algumas drogas psicotrópicas ele é bem disseminado. E tem os medicamentos, né? Isso. Que são também psicotrópicas, mas são receitados clinicamente. Então, com a receita. Exatamente.
E isso eu queria saber assim, esses anos que você atuou lá, pode falar estudo médico legal? Não, Instituto de Criminalística. Estudo de criminalística do Instituto Médico Legal. É assim, o departamento, o DPTC, Departamento Técnico e Científico da Polícia Civil, ele é composto por 3 institutos. É o Instituto Médico Legal, que é onde faz o exame de necrópsia. O Instituto de Criminalística é onde faz esses exames toxicológicos, exames em local de crime, DNA, áudio, vídeo, todos esses laboratórios que ajudam na investigação criminal. E tem o Instituto de Identificação, que é onde faz a emissão da carteira de identidade e onde faz o registro das digitais de tudo. Então, Então, são 3 institutos que compõem o DPTC. então, No caso, eu faço parte do Instituto de Criminalística, que é um desses departamentos. E Cacilda, voltando a essa parte dos psicólogos, no caso, nós temos casos do Verdosa, Sim, certo? principalmente em suicídio. E quando a gente vai analisar isso, caso vai para a área do estudo de criminalística, certo? Sim. Queria saber com a senhora qual é a incidência, ao menos aqui no estado do Amazonas, que será, pelos seus anos de experiência na área, será verifica esses psicotrópicos mais presentes. A maioria dos psicotrópicos que encontramos foi em caso de suicídio mesmo. Ela mesma se automedicou, né, com a intenção de tirar a vida. E o melhor material para isso é o conteúdo estomacal, né? Então, o corpo, o perito vai para o local onde encontrou o cadáver, e lá ele já vai ver se tem medicamento, vai ter embalagem de medicamento, ele tira foto de tudo, e o corpo vai para o IML. No IML, o médico já tem uma suspeita, o que ele faz? Ele solicita o exame toxicológico do conteúdo estomacal. Aí, esse material que vem para o laboratório de toxicologia. Então, nós recebemos esse material no escuro, né? E quando nós recebemos material e na análise encontramos os materiais que a perita encontrou lá no local, aí é muito Inclusive, bom. a gente, dando uma breve busca, a gente viu que tem uma diferença quando a gente fala do perito toxicologista, no caso, tem perito de campo e o Sim. perito de... Na verdade, os peritos são todos peritos, só que tem área de atuação. No caso, eu como farmacêutica, eu faço mais análise toxicológica, de fármaco, entorpecente, mas todo perito, quando entra no instituto, a primeira coisa que ele vai é um castigo, ele vai para o plantão. Então, ele vai para o local de crime, local de homicídio, acidente de trânsito, suicídio, arrombamento, desabamento, faz tudo. Aí vai perícia, onde tiver crime, onde tiver delito, o perito que vai é o perito de plantão. O primeiro perito que chega, né, que vai para o local é o de plantão. nesse sentido, eu gostaria de fazer um comentário em relação à ocorrência de casos de suicídio. Até um pouco tempo atrás, nós vivemos uma situação que mudou completamente a forma como a gente vê o mundo, que nesse caso foi a pandemia de Covid-19, e vários estudos mostraram que a ocorrência de casos de suicídio envolvendo substâncias aumentou consideravelmente. E a gente percebe também a presença de muitos medicamentos também. Então, a gente sabe que nós temos medicamentos que são psicotrópicos, que são de controle especial, mas que eventualmente eles podem ser passíveis de abuso ou de mau uso, né? E que isso pode resultar em sérios problemas. Então, esse é um ponto bem importante desse sentido. E falando agora de alguns conceitos básicos, professor, dentro da toxicologia, não separou aqui alguns, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma definição, porque as pessoas, de modo geral, elas pesquisam muito na internet. E às vezes, nem tudo pela internet é aquilo que realmente é.
porque nós temos às vezes a questão de eu poder entrar no site, por exemplo, contribuir com a minha opinião sobre o assunto. E aquela minha opinião, milhares de pessoas estarem tendo acesso àquilo. Então, eu queria que o senhor descrevesse para a gente o que seria o veneno, a intoxicação exógena e o grau de toxicidade. Tá? Porque quando a gente se fala em veneno, ao meu ver, dependeria da dose, certo? Para se tomar um veneno. Então, são termos que realmente eles podem causar uma certa confusão. Veneno é um conceito bem antigo, né? E que o conceito original dele está relacionado a substâncias que podem causar intoxicação em baixas doses, ou então a substâncias encontradas em alguns animais ou em algumas plantas, tanto que popularmente nós chamamos animais venenosos, cobras venenosas, plantas venenosas, né? Mas é uma das formas de nós classificarmos os agentes tóxicos ou toxicantes, ou seja, aquelas substâncias que têm a capacidade de causar uma reação adversa na exposição. O outro conceito é o envenenamento. Envenenamento. Então, envenenamento está relacionado com a intoxicação, né? O que seria a intoxicação? É a manifestação da toxicidade, ou seja, a presença de sinais e sintomas após a exposição a esse agente tóxico. Quando essa intoxicação ela é causada após a administração de substâncias exógenas, que é a principal causa que a gente tem hoje em dia, a gente tem a chamada intoxicação exógena. E a última é a toxicidade. Então, toxicidade, conceito básico de toxicidade, é a capacidade intrínseca, ou seja, é a capacidade daquela substância em causar reação adversa. Como que a gente calcula ou tem uma previsão de toxicidade? A partir de uma série de experimentos. Então, isso a gente faz numa área da toxicologia, chamada de toxicologia experimental, em que são realizados uma série de experimentos dentro da chamada avaliação toxicológica. Aí tem uma série de ensaios, por exemplo, toxicidade aguda, toxicidade subcrônica, crônica, carcinogenicidade, teratogenicidade. Então, cada substância, para ser, com relação à avaliação na sociedade, de uma forma geral, ela deve ser avaliada nesses diferentes aspectos, de forma que a gente consiga ter uma exposição segura. Certo. E a gente já falou sobre o impacto da racismo na sociedade, mas eu queria perguntar para o senhor, em específico, quando o senhor mencionou a toxicologia social, o impacto de algumas substâncias, como o uso do crack. Nós temos a cidade no Brasil e, segundo estudos no âmbito familiar, isso tem ocasionado uma série de problemas, principalmente voltados à violência, no caso mais grave, que a gente vê às vezes no noticiário. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse impacto. A senhora também pode contribuir conosco sobre esse assunto, até mesmo pela sua área de atuação, relacionada a crimes e violência. Então, o que foi observado com o passar dos anos? A introdução do crack, que é uma forma de apresentação da cocaína, mudou completamente a dimensão dessa droga de abuso na sociedade. Então, nós tínhamos uma droga que era utilizada principalmente por via intranasal e endovenosa, que passou a ser utilizada pela via pulmonar. Isso mudou completamente o potencial de dependência desta droga.
né, e o impacto desta droga na sociedade. Então, nas grandes cidades, não somente do Brasil, caso clássico da Cracolândia, mas no mundo todo, a disseminação do uso do crack criou bolsões de usuários dessa substância, né? E que passou a mudar completamente a rotina desses locais. Então, esse é um problema grave de saúde pública. social. E hoje, assim, além do crack, já temos o LSD, o êxtase, que já é comum. E além desses, começaram a aparecer as substâncias quimicamente modificadas. Hoje são chamadas de NSP, são novas substâncias psicoativas. Não tem ainda nenhuma uma fórmula, porque fica mudando. Muda um radical de uma formulação, muda, eles colocam um elemento químico, aí continua com o mesmo poder psicoativo, mas com outro nome. São chamadas de NSP. E quando se trata disso, a gente tem muita questão da codependência voltada. Porque os familiares, eles não, a gente é assim, os familiares eles não largam os pais. E Mais sofrem. são os que mais sofrem. E nesse aspecto, o que você recomendaria quem passa por um problema dessas magníficas sobre Procurar ajuda, né? Porque tem centros terapêuticos, psicossocial. Acho que tem 2 ou 3 na cidade de Manaus, pela prefeitura. E uma coisa que o senhor já mencionou em sala de aula, quando você se disciplina foi relacionada à questão da abstinência, tá? Da abstinência mesmo, quando você faz o tratamento, você tem a questão que é abstinência, tanto a droga não repetitiva, quanto a abstinência, ela não causa sofrimento naquele período específico. E alguns estudos, por exemplo, quando a pessoa tem a dependência de cigarro, por exemplo, você deve ser nicotina, para ele ter sintomas aos poucos e não sofrer tanto assim com a crise de abstinência. No caso dessas drogas mais pesadas, assim, qual é o meio para porque isso, é claro, pode ir de casa para casa, mas se a gente fosse analisar isso para que o paciente se torne não, para que o paciente fique confortável em realizar aquele tratamento. Claro que ele, para que ele passe por esse tratamento, é necessário que ele tenha uma equipe disciplinada, isso no profissional, com acompanhamento de psicólogo, um estado de psiquiatra, enfermeira, tratamento do dia, no seu dia a dia, e médico também. Então, eu queria saber um pouco do senhor em relação à abstinência. Como a pessoa deveria enfrentar essa abstinência? A síndrome de abstinência é uma das principais barreiras quando a gente fala na dependência de drogas. Por quê? A síndrome de abstinência ela vai ser marcante para alguns casos, por exemplo, cocaína, opioides, em que o nosso organismo ele vai passar por algumas modificações fisiológicas e que vão aparecer manifestações relativas à ausência desta droga normalmente. Em alguns casos, esse indivíduo pode ficar bastante agressivo, ele pode apresentar alguns sintomas físicos e que vão dificultar o manejo dessa dependência. A gente sabe que essa situação ela vai depender de um suporte de muitas pessoas, a própria família, de uma equipe multidisciplinar, né? Esse indivíduo ele vai precisar realizar psicoterapia,
ele vai precisar de um suporte clínico no sentido de controlar essas manifestações da síndrome de abstinência e de forma com que ele consiga, enfim, vencer esta dependência. E com relação a isso, essa questão do abuso, substância, essa dependência, essa boa dependência, né? Porque é tudo um pouco só, né? Quando a gente fala de dependência. Não é uma coisa que afeta uma única pessoa, não é uma coisa que afeta duas, três pessoas, afeta a comunidade como um todo. Como a gente pode verificar a prevenção e políticas públicas em relação à doença? Porque, se não me engano, a Brasileira, acho que a Associação do Estado de São Paulo está realizando o acolhimento em casas especializadas para que a pessoa pudesse se tratar de forma voluntária. E existiam alguns casos, até não sei se é São Paulo, mas a gente foi lutar na justiça para que fosse realizada uma intervenção compulsória naquele paciente. Então, a gente poderia verificar essa questão da prevenção de políticas públicas relacionadas literalmente essa questão de evitar o abuso de substâncias. Conscientização, né? Já nas escolas, esclarecimento do mal que pode causar e o acolhimento em si. Então, com relação eu acho que essa palavra talvez seja mais apropriada, acolhimento, né? Esse é um indivíduo que, de fato, ele é dependente de uma substância, ele está doente, né? Ele precisa de um acolhimento da sociedade de uma forma geral. Hoje, na verdade, ultimamente, o Estado ele tem mudado um pouco as políticas com relação à dependência de drogas, né? Nós vemos com bons olhares o uso de algumas estratégias, por exemplo, a abertura de novos centros de atenção psicossocial, por exemplo, CAPS-AD, álcool e drogas. Então, são centros especializados onde indivíduos são acolhidos para tratarem esse transtorno. A gente sabe que ainda não é o suficiente, né? Então, nós temos uma demanda muito grande de pacientes e que merecem ser tratados de forma adequada. Então, de fato, a gente espera um reconhecimento nos órgãos competentes no sentido de aprimorar essas políticas. E quanto à intoxicação, a gente sabe que é um fenômeno muito complexo. Por exemplo, eu estou utilizando uma substância X, utilizei um grama, né, porque eu utilizei um grama, que se eu utilizar um grama, isso vai ficar normal, ou que pode ser letal para algumas pessoas aqui no grama. Então, como a gente poderia realizar o diagnóstico e o tratamento dessas situações? Porque, como ainda isso varia, né, de pessoa para pessoa. E a gente tem uma diversidade de substâncias presentes na sociedade, desde as substâncias sintéticas até substâncias naturais, como é o caso de envenenamento com pólvora, por exemplo. Então, como é que a gente poderia analisar? Porque uma coisa é o profissional que está na área do ano, em boa parte dos casos, ele é qualificado para realizar esse, digamos, diagnóstico sobre uma possível intoxicação. Mas para quem não é, para a sociedade, no caso, como ela poderia identificar e reconhecer, auxiliando no caso de uma possível intoxicação? Com relação ao diagnóstico de intoxicações, é importante atuar principalmente na formação de profissionais. A gente fala de intoxicações que requerem atendimento imediato. A gente já fala de toxicologia de urgência. Nesse sentido, é importante reforçar a formação
de profissionais que atuam nas portas de entrada do serviço de saúde. Quais? Pronto-socorro, serviços de pronto atendimento. De forma a trabalhar de forma mais didática, né, o reconhecimento de intoxicações, algumas manifestações tóxicas elas são classificadas no que chamamos de síndromes tóxicas. Então, determinados grupos de substâncias químicas vão apresentar sinais e sintomas característicos. Por exemplo, substâncias que causam estimulação. Esse indivíduo, geralmente, ele vai se apresentar no pronto-socorro com alguns sinais e sintomas evidentes. Tipo, esse indivíduo vai estar agitado, vai estar com pressão arterial elevada, vai estar com batimentos cardíacos acelerados, vai estar quente, ou seja, hipertérmico. Isso pode direcionar a abordagem desse indivíduo e, consequentemente, o tratamento dele. E tem o CIT, né, que é o Centro de Informações Toxicológicas, aqui no Getúlio Vargas. Se você sabe o que a pessoa, a criança ingeriu, você pode ligar para aprender a fazer o manejo Tá chegando. até chegar no pronto-socorro. Tem alguns casos, por exemplo, a gente vai analisar, se a população tiver aquela questão da educação na escola, que deveria ser um ponto de entrada, porque a gente vê que a saúde ela é restrita apenas aos profissionais. Mas se a gente fosse difundir, a gente poderia ensinar a população a fazer primeiros socorros, manobra de desgaste, algumas outras situações também que poderiam estar salvando uma pessoa. E às vezes, uma pessoa que mora numa região rural, ela demora muito a chegar no hospital. Então, tendo essa situação de que os profissionais são os ideais para fazer aquilo, são os profissionais que devem fazer tal manobra, por exemplo, fazer tal situação. Mas a população deve saber pelo menos o básico para que ela não possa estar, ao menos, estendendo a chegada a um pronto-socorro. E a gente vê aqui também, se eu falar para isso, que a gente analisou, nós temos também até mesmo a questão das alterações das pupilas, né? Como miose, miopia, e às vezes isso está relacionado à toxicologia, como às vezes também, no caso da toxicologia, não, né? Às vezes está relacionado a uma questão toxicológica, como também pode não estar. Pode ser alguma outra situação de sistema nervoso ou algo do tipo. Então, é bom a gente deixar claro que não é porque a pessoa está passando por esses sintomas que é uma intoxicação, mas a gente tem que suspeitar de uma intoxicação. E com relação a isso, professor, há uma possível intoxicação, quais exames ou métodos laboratoriais, e com relação a isso, professor, exames ou métodos laboratoriais, eles podem ser utilizados para fazer aquele diagnóstico e confirmar o diagnóstico. Porque quando um paciente chega aqui no Manaus Grande, tem que local, né? Quando um paciente chega no local, é feito toda aquela situação de emergência para que ele possa ser socorrido, no caso, né? Mas, pelo menos, ao meu ver, é feito logo em seguida o exame laboratorial para confirmar aquele diagnóstico, certo? Quais seriam esses exames? E como esses testes eles influenciam o tratamento? Então, com relação ao diagnóstico de intoxicações por exames complementares, nós temos quais ensaios podem auxiliar no diagnóstico dessa intoxicação, como também no prognóstico, ou então até a confirmação de uma intoxicação. Nós temos desde aqueles ensaios laboratoriais básicos, né, presentes em qualquer hospital,
eles não vão, de fato, dizer se aquela substância ou não está presente ou em qual concentração está presente. Mas no contexto, das informações clínicas, histórico do paciente e desse conjunto de informações complementares podem ser suficientes para se chegar a uma hipótese, né, do que está acontecendo. Em alguns hospitais, infelizmente essa não é a realidade da maioria dos hospitais brasileiros. Nós temos alguns hospitais que utilizam técnicas mais avançadas no sentido de identificar o agente tóxico e também quantificar em amostras biológicas. Esta é a condição ideal, mas nós sabemos que nem sempre é possível, né? É importante a gente frisar nesse sentido da equipe de saúde ela ter em mãos uma técnica que seja rápida e que consiga ofertar um resultado confiável, de forma a ajudar esse indivíduo, né? Então, essa é uma grande barreira nesse sentido. No meu caso, que é a toxicologia forense, no caso, se tem já chega o cadáver com suspeita de intoxicação, não teve deposição de larva, não teve. O médico, ele tira um pedacinho do fígado, que onde o veneno é metabolizado, a maior chance de encontrar o veneno ou metabólito do veneno no fígado ou no sangue. Então, esse material que ele coleta e manda para o instituto. E lá nós analisamos o próprio veneno. Quer dizer, alguns, né? O que é padronizado. Cacilda, a gente tem aqui conosco, porque a gente fez sempre uma pesquisa antes do podcast, uma tabela complementar das análises laboratoriais qualitativas. Nela a gente tem o tipo de amostra analisada, né? Seja o sangue, e o sangue então é especificado com EDTA, ou ele está heparinizado, assim, se chama. Nós também temos de soro, urina, plasma e, assim, aumentando de amostras matrizes biológicas que podem ser analisadas, mas qual se torna mais comum, né, no geral? É o sangue, a urina. Para fármaco, a urina é excelente, assim, para triagem, né? Porque na urina a gente consegue pegar de 4 a 7 dias, às vezes até 10 dias. Ou o fármaco, ou o metabólito do fármaco. No sangue são horas. No caso da cocaína, 4 a 8 horas. Então, se ele já aconteceu e quando o coletor já passou muito tempo, é difícil de encontrar no sangue. E no fígado, onde o metabolismo, onde a maioria das substâncias são metabolizadas, a gente encontra a facilidade de encontrar também, ou no fígado ou no rins. Então, são as matrizes mais comuns para nós lá no Instituto. É o fígado, rim, o sangue com EDTA, ou fluoreto também, né? E a urina. Professor Silva, levando em conta a automedicação, quais os riscos que a automedicação causa para o corpo humano, de modo geral? E quando uma pessoa não sabe o que ela tem, é lógico, a gente tem que recomendar para ela ao médico. Procure ajuda de especialistas para se tratar, mas a gente percebe que a automedicação tem ocasionado uma série de doenças ocasionadas por exemplo, o número de similares paracetamol causa de fato toxicidade. Então, assim, levando em conta isso, o que a gente poderia dizer, né, sobre isso? Tá. Esse é um ponto importante, dentro da toxicologia, chamada toxicologia de medicamentos. O que a gente sabe? Boa parte dos casos de intoxicação atendidos nos centros de informação e assistência toxicológica são medicamentos. Ou seja, principalmente aquelas substâncias que as pessoas têm acesso em casa. E nesse sentido, a automedicação ela
é fundamental. O que seria a automedicação? Seria o uso indiscriminado de medicamentos sem o suporte de um profissional de saúde. A gente sabe que as pessoas conversam sobre medicamentos, que as pessoas buscam informações sobre medicamentos nas redes sociais, na internet. Muitas vezes essas informações elas não são confiáveis, e as pessoas passam a utilizar medicamentos a partir dessas informações. Nesse ponto, é importante trabalhar com a conscientização, né, da sociedade de uma forma geral, no sentido da gente diminuir a ocorrência da automedicação. Você tem algo a complementar sobre isso? Pois é, aquele medicamento que o vizinho toma nem sempre serve para você, né? Tem uma colega que ela é alérgica de pirona. Para a vizinha pode funcionar bem, mas para ela, né, ela tem alergia. Então, a automedicação é muito perigoso. É perigoso nesse ela sobre uma alergia, que uma alergia ela pode causar um ataque Anafilático, anafilático, sim, levar a sono. isso é fatal. Então, essa questão de tomar só porque você falou, deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Não é recomendado. E eu espero que quem esteja ouvindo tenha mais cuidado com a medicação que esteja tomando e sempre busque apoio de profissionais da saúde. Seja um médico, mas que você tenha esse amparo legal, para que você não cometa e não coloque sua vida em risco. Bom, chegamos agora ao fim de mais um podcast da Tradução do Fã. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Igor, da Silva, e gostaria de perguntar aos senhores o que vocês teriam a dizer sobre o nosso podcast e uma mensagem para a população sobre o quadro geral da toxicologia. Como a gente mencionou sobre medicamentos, sobre até a dependência química. Então, sejam à vontade para falar sobre isso. Então, eu agradeço, né, o convite para participar desse podcast. Fico sempre muito entusiasmado para falar da toxicologia, né? Nos dias atuais é uma disciplina bastante importante na sociedade. Quando eu recebi esse convite, lembrei também que semana passada, no final de agosto, nós tivemos duas datas importantes relacionadas à toxicologia. Então, a primeira delas foi o Dia Internacional da Conscientização da Overdose. Então, esse é um dos quadros mais dramáticos relacionados à toxicologia. E também do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, a gente sabe hoje que, além das formas tradicionais de fumo, cigarro, cachimbo, nós temos hoje a presença do cigarro eletrônico, né, que é uma nova forma de apresentação, mas que também apresenta problemas em potencial, principalmente quando a gente fala da juventude. A minha mensagem final para encerrar é focar sempre na disseminação de informação confiável e também na prevenção. Eu acho que um dos principais objetivos da toxicologia no uso de substâncias na sociedade é a prevenção. Então, nós precisamos reforçar essa mensagem. Tá bom? Muito obrigado. Silvia? Agradecer o convite, né? Muito lisonjeado de estar aqui do lado do professor Igor, que é um renome dentro da toxicologia da universidade, né? E parabenizar vocês, né, nesse quadro. Assim, eu acho que é muito válido esse bate-papo, informar a sociedade de uma forma simples, de uma forma assim, acessível, né? Todo mundo vai poder ver e ouvir um pouquinho da nossa experiência. E eu acho que para a toxicologia, eu
Eu vivo isso hoje, né, de uma forma, assim, criminal, né? Mas, assim, é uma profissão que eu aprendi a gostar, né? Hoje eu amo a perícia que eu faço. E eu acho que o que tem que ser feito é buscar informação, né? Não ir pelo doutor Google, né? Pela internet, que é fácil, mas nem tudo que está ali é o correto. Então, se informar com profissionais capacitados e se atualizar. Hoje é tão fácil, né? Assim, ter acesso às informações, mas nem sempre aquelas informações são fidedignas. Então, procurar profissionais de saúde correto. Tá certo. Muito obrigado a todos que estavam nos ouvindo. E gostaria de agradecer mais uma vez você hoje por ter aceitado o convite. Obrigado. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso podcast de Transição de Fome. Muito obrigado.